Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje nós vamos falar de uma experiência um pouco diferente do intercâmbio, pelo menos do tipo de intercâmbio que estamos acostumados aqui no podcast. Desta vez é sobre uma das maneiras de aperfeiçoar seu inglês passando um tempo no exterior, mas não é exatamente fazendo um curso de idiomas. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, nem vou falar para vocês que continuamos gravando à distância por causa da pandemia que não acaba nunca, vocês já sabem, né? A gente vai conversar com a Laís Cândido, estudante da UDESC ESAG e que está terminando o curso de administração. Bom, ainda no meio da graduação, ela tinha planos de fazer intercâmbio, mas acabou mesmo foi tendo uma experiência de trabalho, uma work experience. A Laís trabalhou numa estação de esqui nos Estados Unidos por 3 meses, ganhou um troco, viajou pela América e voltou com um inglês bem mais fluente. E vai contar pra gente como foi. Oi Laís, seja bem-vinda ao podcast Intercâmbio e eu quero começar perguntando por que você escolheu uma Work Experience nos Estados Unidos em vez de um curso de inglês. Foi principalmente por ter o retorno financeiro, que para mim seria algo muito importante. Ter a opção também de me desenvolver um pouco mais, porque a maioria dos intercâmbios de estudo, eles oferecem moradia com famílias locais ou se não residenciais estudantis e sempre acaba tendo bastante auxílio da escola. Então eu queria realmente conseguir me desenvolver um pouco mais pessoalmente, morar sozinha e ter toda essa experiência, ainda mais num lugar fora do Brasil, né? Que eu não teria como ligar para minha mãe e pedir uma ajuda com alguma coisa. Então, acho que esses foram os 2 principais pontos, assim, para eu ter optado por fazer um trabalho e não realmente um estudo. Em que lugar você ficou lá nos Estados Unidos? Conta pra gente como foi viver lá. Foi no estado de West Virginia, mais especificamente na estação de esqui, né, no resort de Snowshoe. Foi muito legal, foi uma experiência totalmente diferente de qualquer coisa que eu poderia imaginar, porque é uma cidade muito remota, onde eu realmente morei era só o resort, a gente morava dentro do resort mesmo, porque a cidade mais próxima era, se eu não me engano, 1h30 de carro. Então não teria como a gente morar na cidade e ir trabalhar todos os dias. Seria mais de 3 horas de carro, estrada com neve. Foi uma experiência muito legal. A gente só saía de lá mesmo para ir no mercado, fazer alguma compra assim específica. Acho que eu saí da montanha durante o período ali de trabalho no máximo umas 4 vezes, que foi realmente para ir no mercado ou comer em algum restaurante diferente, porque tinha tudo lá. Então, desde restaurante, mini mercadinhos, loja de roupa, a gente conseguia fazer literalmente tudo dentro do resort. Então, acho que isso era uma experiência assim, que eu nunca imaginei que eu fosse ter, morar 3 meses num resort, numa estação de esqui. E foi muito massa, né? Porque tinham todos os tipos de moradia. Então, eu morei num apartamento de 3 quartos, eu dividia com outras 2 meninas. Tinha gente morando em quarto de hotel, tinha gente morando numa casa que era imensa, tinha mais de 10 pessoas morando lá dentro. Então foi algo bem diferente, mas muito legal. Você acha que foi uma escolha acertada ir para os Estados Unidos aperfeiçoar o inglês? Acha que teria alguma vantagem ou desvantagem se você fizesse isso em outro país? Dentre as especificidades de cada intercâmbio, a dos Estados Unidos era a que mais fazia sentido para mim, por ser um intercâmbio de trabalho. Outros países são muito mais restritos quanto a isso. A Austrália tem essa possibilidade, mas acaba saindo muito mais caro. Era obrigado a estudar enquanto estivesse lá para conseguir ter a permissão de trabalho.
Irlanda também seria um período muito maior, era no mínimo 6 meses, também precisava estudar para conseguir a permissão de trabalho. Então, países que poderia só trabalhar seria só os Estados Unidos. Então, também teve esse ponto, principalmente financeiro e pelo tempo mesmo, que eu não queria passar mais de 3, no máximo 4 meses fora, eu não queria trancar a faculdade nem nada disso. Então, as vantagens desse tipo de intercâmbio é realmente isso que eu falei, que tem essa flexibilidade de tu poder ir só para trabalhar, ter mais liberdade depois do trabalho para poder viajar. Então, todo mundo que faz Work Experience tem 30 dias extra no país para poder viajar, fazer o que quiser. E a maioria das pessoas consegue guardar um dinheiro durante ali o intercâmbio, né, do salário. Então, a maioria das pessoas que eu conheço já fizeram também, acabam voltando sem esse dinheiro porque usam ele realmente para viajar no país, né? Você ficou satisfeita com a sua experiência nos Estados Unidos? O que você diria que essa experiência teve de bom e, eventualmente, o que pode ter faltado nela? Sim, eu fiquei muito satisfeita com o Work Experience. Foi absolutamente tudo que eu imaginei. Foi uma maneira, né, muito importante de eu ter essa vivência do inglês. Eu pude aperfeiçoar muito, porque eu trabalhava às vezes 10 horas por dia, 8 horas por dia, com pessoas americanas. Então, nem que fosse na mímica, eu tinha que falar de alguma maneira para eles me entenderem. E eu voltei com o inglês muito melhor, fluente. Foi maravilhoso, assim, para eu conseguir realmente aperfeiçoar o que eu já sabia. E o que foi bom, eu acho que foi realmente poder ter essa experiência. Eu não conhecia muito bem nenhuma das pessoas que eu fui, com quem eu dividi casa, nem nada disso. A gente se conheceu alguns meses antes da viagem aqui no Brasil. Então, toda essa experiência de tu dividir casa com alguém que tu já conhece é difícil, então com alguém que tu não conhece acaba tendo muito mais desafios. Parte de limpeza, organização, é muito diferente de pessoa para pessoa. Então acho que isso foi um ponto bem positivo. O fato também de estar num lugar que é muito frio. Era realmente muito, muito frio. Acordava às vezes, pegava o turno que precisava estar lá, precisava abrir a montanha às 10 da manhã, a gente tinha que acordar às 5, 6 horas para conseguir chegar no local que a gente se encontrava para fazer as reuniões diárias às 7 horas para poder ir para a montanha, se organizar. Então, às vezes a gente acordava às 5, 6 da manhã e tava menos 15, menos 17 graus, era um frio absurdo e não tinha como eu pensar, tô com preguiça, vou inventar alguma desculpa para eu não ir. Não, era realmente tu tinha que levantar da cama e fazer o que tu tinha que fazer. Então isso também foi algo muito positivo, que eu tinha 18 anos quando eu fiz, então estava recém assumindo responsabilidades aqui no Brasil e foi muito bom para me conhecer. E acho que toda a rotina, né, o último ponto positivo aqui que eu vou destacar é a rotina de tu estar lá com várias pessoas da tua idade, trabalhando em algo totalmente diferente, que as responsabilidades são diferentes, tu não leva trabalho para casa, então tu chega em casa e tá livre, tu pode ir curtir a montanha, tu pode fazer festa na casa de alguém, tem várias opções ali do que tu preferir fazer, ou se não, só ficar em casa, descansar, fazer uma comida. Enfim, acho que esses são os 3 pontos assim que eu destacaria. Acho que eu consegui viver de tudo um pouquinho, passar o Natal num lugar diferente, com uma cultura diferente, Ano Novo, que é muito diferente do nosso aqui. Conhecer pessoas que moram lá no interior dos Estados Unidos, elas contavam a rotina delas que era totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. Então acho que eu tive uma experiência assim bem completa. Você indicaria esse tipo de experiência que você teve para qualquer colega que esteja interessado em aperfeiçoar o inglês? Ou você acha que depende do perfil da pessoa? Eu não indicaria para qualquer tipo de pessoa, porque acredito que aí no decorrer das minhas falas já deu de notar que a pessoa realmente tem que estar com vontade de se desenvolver pessoalmente, desenvolver o inglês. Não é algo fácil, tá em outro país, principalmente na época de festa, que é muito apegado à família, é Natal longe da família, é Ano Novo.
Se a pessoa tem vontade de se desenvolver, de aperfeiçoar o inglês, tudo isso, eu indico de olho fechado. Mas se eu vejo que o perfil da pessoa não é esse, não vale a pena, que vai ser uma experiência extremamente frustrante. Eu conheci várias pessoas lá que foram, às vezes, por pressão de amigos, por pressão da família, e acabaram se decepcionando, voltaram antes. Laís, que dicas você daria para colegas que estão pensando em fazer uma viagem ao exterior para aperfeiçoar o inglês? Eu sempre indico, né, que converse com quem já foi. Tu pode ir para diversos lugares dos Estados Unidos e cada um vai ter a sua especificidade. Então eu fui para West Virginia, que é realmente muito interior. Tem pessoas que vão para o Colorado, para a Califórnia, tem experiências totalmente diferentes da minha. Então, conversa, busca informação e vê se é realmente isso que está precisando no momento. Às vezes, o que precisa naquele momento é fazer um curso de inglês, ficar na casa de uma família, para entender um pouco mais da cultura, para também ter esse amparo primeiro e depois talvez pensar em fazer um work experience. Então, acredito que é muito de momento, né? Além de ser de pessoa para pessoa, é do momento que a pessoa está vivendo. Busque todas as informações possíveis. Veja um blog de viagem, veja um vídeo no YouTube, vão em algumas agências de intercâmbio. Então, acredito que primeiro comece a pesquisar sobre o clima, depois dá uma buscada na cultura, se é um país mais jovem, se é um país mais velho, quais são os teus hobbies, o que tu gosta de fazer. Antes de mais nada, estudem o país, depois vejam o orçamento, quanto que vocês têm, quanto que pode ser gasto nessa viagem. Busquem uma agência de intercâmbio de confiança que vai cuidar do teu processo de intercâmbio, porque isso é muito importante. Toda a documentação, toda a organização que eles fazem, desde passagem até a escolha da família, a escolha da escola, eles entendem muito sobre isso. Então valorizem esses profissionais de agentes de viagem, que eles vão saber indicar tanto as melhores escolas quanto até os melhores locais. Ouçam bastante, mas se joguem, que é a melhor coisa da vida. Qual foi o impacto que isso teve na sua vida, não só pessoal, mas profissional também? Fez toda a diferença quando eu voltei e comecei a buscar vagas de estágio, vagas de emprego. Pelo fato de já ter morado fora, seja estudando, trabalhando, é algo que vale muito. Eles sabem que a tua independência, a tua responsabilidade vai ser muito diferente, porque tu já morou fora, já morou sozinho fora. Faz toda a diferença, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Legal, a gente conversou com a Laís Cândido, estudante de administração da UDESC-ESAG, que contou como foi trabalhar 3 meses nos Estados Unidos durante o inverno deles, o nosso verão, para aperfeiçoar o inglês. Muito bacana. E olha só, se você acha que não é muito a sua praia fazer uma work experience como a Laís, mas ainda assim gostaria de aprender inglês nos Estados Unidos, uma dica muito legal é procurar o pessoal do Education USA, que tem um escritório dentro da UDESC. O Education USA é uma rede de apoio ligada ao governo americano que ajuda qualquer pessoa interessada em estudar nos Estados Unidos, inclusive para aprender inglês. Se você quer saber mais, ouça o episódio 12 do podcast. Está lá no Spotify, em vários outros tocadores, no site e também no canal do podcast no YouTube. Procure o episódio 12 do podcast sobre o Education USA. E a UDESC também tem convênios com várias universidades nos Estados Unidos e no Canadá, onde os estudantes de graduação, aqui da UDESC, podem fazer intercâmbio de graça, em alguns casos até com bolsa. Vai lá em udesc.br/intercâmbio para saber mais. E não deixe de seguir também o nosso Instagram, @intercâmbiopodcast, tudo junto. Lá você encontra o link do site, tem também todos os locais ali onde você pode ouvir o podcast, todos os tocadores, tem os links ali e também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.